Fala, turminha do nono ano, vamos lá ao nosso vídeo de revisão. E o nosso vídeo de revisão começa justamente falando um pouquinho sobre o período da Primeira República. O período da Primeira República, ele vai de 1889 a 1930. E nós começamos essa república com um período que ficou conhecido como a República da Espada. Por que República da Espada? Justamente porque os dois primeiros presidentes do Brasil foram militares. O nosso governo republicano é inaugurado com Deodoro da Fonseca, que assume o governo, mas infelizmente não permanece por muito tempo, devido a uma sucessão de fatos que acabaram prejudicando o seu governo, né? Além de toda a oposição e ainda aquele confronto república e monarquia que ele enfrentou enquanto governava o Brasil, ele também tinha que sanar uma questão grave de crise econômica deixada pelo período monárquico. Isso fez com que Deodoro da Fonseca, junto com o seu ministro da Economia, Rui Barbosa, pensassem numa política e criassem a política do encilhamento. O que era a política do encilhamento? Era viabilizar uma maior produção de papel moeda, né, de dinheiro, e assim os bancos poderiam fazer mais empréstimos, as pessoas poderiam abrir o seu negócio, investir no país, e dessa forma eles estavam tentando movimentar a economia do Brasil. Mas esse tiro ele entrou pela culatra, né? Não deu muito certo. Ao invés de nós começarmos a ter um período próspero, né? O Brasil ele afundou numa inflação terrível e essa política não deu muito certo. Na verdade, o que começou a acontecer é que muitas pessoas começaram a retirar os empréstimos e não estavam investindo em empresas e nada, né? Então, isso foi gerando uma bola de neve que o governo não soube, né? Não teve como resolver. Além disso, a gente não pode esquecer que, como eu comecei pontuando aqui, esse período de tensão envolveu também a questão do autoritarismo e do individualismo do Deodoro da Fonseca, que era muito criticado pelo Congresso, né? As tomadas de decisão que ele tinha, inclusive o Congresso ele chega a entrar com uma medida que foi conhecida como a Lei das Responsabilidades, e essa Lei das Responsabilidades foi uma tentativa do Congresso de tentar barrar um pouco esse poder do presidente, visto que o Deodoro estava tomando um monte de iniciativa por conta própria, e o Deodoro, em resposta a essa atitude do Congresso, chega a fechar o Congresso, o que provocou a primeira revolta da Armada, ou seja, os militares, eles acabaram demonstrando aí a sua insatisfação com esse processo, essa decisão do Deodoro. Devido a uma série de pressões, o Deodoro acaba renunciando e quem assume é o seu vice Floriano Peixoto, que seria aí o outro militar no comando. O Floriano Peixoto, se já achavam o Deodoro meio autoritário, o Floriano Peixoto ele foi muito mais, né? Tanto que ele recebeu o apelido de Marechal de Ferro. O Floriano Peixoto, ele enfrentou muita oposição, né, de certa forma, apesar dele ter um governo entre a população mais baixa, ele tinha já uma popularidade, ele enfrentou oposição por conta dos deodoristas, né, que eram as pessoas que queriam, na verdade, o Deodoro, e também a questão do retorno da monarquia, que ainda tinha muito monarquista no Brasil, tá bem? Durante o governo do Floriano Peixoto, a crise financeira ela continuou e ele inclusive tentou contornar essa crise financeira, não obteve também muito sucesso. Foi durante o governo dele que ele enfrentou também a segunda revolta da Armada, ou seja, os militares novamente insatisfeitos com o governo reagem, e a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. No entanto, mesmo enfrentando tudo isso e seguindo dessa forma, o Floriano Peixoto foi até o final do mandato. A gente pontua
Só mais um governo durante esse período aí da Primeira República, que é o governo do Prudente de Moraes. Porque o Prudente de Moraes, que veio logo após o Floriano, ele foi o primeiro presidente civil da história do Brasil, ou seja, ele não era militar. E foi nas mãos do Prudente de Moraes que estourou a revolta de Canudos, o qual ele agiu assim de forma extremamente feroz, né, combatendo e fazendo um verdadeiro genocídio ao grupo de Antônio Conselheiro, tá bem? Além disso, o Prudente de Moraes ele também tentou sanar a questão da crise do Brasil, criando um programa chamado Fundiloan, que na verdade era um programa de pagamento das dívidas em 63 anos a juros de 5%. Isso era uma verdadeira barganha, né? Mas foi a tentativa dele de tentar, pelo menos, melhorar um pouquinho a vida dos endividados aí do Brasil, tá? Agora, pessoal, o que nós não podemos... É óbvio que nós tivemos vários presidentes ao longo de todos esses, né, todo esse período aí da República, de 1889 até 1930, né? Foram vários presidentes. Não dá para a gente pontuar todos eles, a gente pegou só os mais importantes ali. Mas é importante afirmar o que nós não podemos esquecer com relação à Primeira República, né? A gente não pode esquecer que a Primeira República ela também foi marcada por um sistema chamado de política dos governadores. O que era a política dos governadores? Era justamente um esquema, né, armado pelas oligarquias, no qual o governo federal apoiava sempre o candidato que lhe interessava no governo estadual e, consequentemente, esse candidato também apoiava, né, o presidente. Então, nessa relação de troca de favores, eles acabavam elegendo os candidatos que lhe eram interessantes, né, que os apoiavam. De certa forma, o governo estadual também dependia muito dos coronéis, né, que estavam nas cidades. Os coronéis, eles na verdade recebiam, né, esse nome, esse apelido, mas eram grandes proprietários de terra que ocupavam aí as cidadezinhas e que, obviamente, por conta do poder, eles dominavam a região, acabavam manipulando votos, fazendo com que as pessoas votassem no candidato que lhe era, né, de interesse, exercendo aí a questão do voto de cabresto, né, que era usar a coerção ou a troca de favores para que o cara pudesse votar em quem ele queria. Então, esses coronéis ajudavam a eleger em âmbito estadual, em âmbito federal. Os governadores também ajudavam nesse esquema, e essa política dos governadores é que alimentou muito esse processo, né, de se eleger quem interessava, né? O verdadeiro jogo político e de troca de favores, que não é muito diferente do que acontece hoje, mas naquela época isso não era tão velado quanto é hoje, né? Outra coisa também, a partir de 1913, esse esquema ele ganha aí também digamos assim, uma outra característica também, que é a política do café com leite, né? No caso, São Paulo e Minas, eles vão fechar um acordo no qual eles teriam candidatos, ora de São Paulo, ora de Minas, se revezando no governo federal. Como São Paulo e Minas eram os estados mais populosos, se eles indicassem um candidato e todo mundo fechasse, né, o seu voto nesse candidato, esse candidato facilmente seria eleito. Então era o que acontecia. Até o fim da República, né, em 1930, nós permanecemos reféns desse esquema da política do café com leite. O que começa a acontecer? A gente começa a perceber que toda estrutura, indústria, financiamento, né, verba pública, tudo começa a vir também para a região sudeste, onde estavam esses dois estados, né? E esses estados, consequentemente, vão começar a desenvolver muito mais que as demais
regiões do país, vão ficar muito mais ricos. Aqui é onde nós tínhamos a oligarquia mais poderosa, que era a oligarquia plantadora de café, no caso de Minas era produtora de leite, por isso a política do café com leite, tá bem? Agora, essa república que teve toda a sua economia pautada no café, o café era o carro-chefe da economia, né? Logo depois vão vir as indústrias, justamente indústrias que começam a ser, começam a surgir vindo do dinheiro das próprias oligarquias, né? Então, o fazendeiro, ele investia no setor do café e ele começou a ganhar tanto dinheiro que ele começou a investir na indústria também. Então era comum você ter, né, os grandes fazendeiros de café também com indústrias nas cidades, como São Paulo, né, por exemplo. No entanto, esse esquema das oligarquias, né, no qual o poder sempre se concentrava em São Paulo e Minas, começou a desagradar as oligarquias de outros lugares, por exemplo, do Rio Grande do Sul. E aí a gente vai ter uma mobilização a partir das eleições de 1930, tá bem? Nas eleições de 1930, a gente vai ter como candidato Getúlio Vargas, que vem aí representando a oligarquia gaúcha, né, do Rio Grande do Sul, seu vice João Pessoa, né, que tendo aí uma união com a Paraíba, e vai ter Minas Gerais junto. Agora, como que Minas Gerais foi parar nesse grupo contra São Paulo? Na verdade, o Washington Luiz, que foi o último presidente aí dessa fase da República, ele acaba indicando Júlio Prestes, que era paulista, sendo que ele teria que indicar, pela sequência aí, um mineiro. Com isso, o Washington Luiz ele acabou comprando uma briga com os mineiros, que de fato, insatisfeitos, foram apoiar Getúlio Vargas nas eleições. Quem vence as eleições de 30 é Júlio Prestes, porém, logo após as eleições, começam a surgir vários boatos de fraude eleitoral. 2 meses, 3 meses depois, o João Pessoa, que era o vice-presidente do Getúlio, é assassinado na Paraíba, e esse assassinato ele acaba sendo relacionado com essa questão polêmica das eleições de 1930, mas na verdade não teve nada a ver, ou teve, né? Fica aí a teoria da conspiração, mas teoricamente não teve nada a ver, mas o Júlio Prestes e os paulistas acabaram levando a culpa pelo assassinato do João Pessoa. De qualquer forma, esse turbilhão todo acabou movimentando um grupo, né, de militares e de civis, e Getúlio no meio, que acabou pressionando o Washington Luiz a renunciar. Washington Luiz sai do Palácio Presidencial preso e o poder é dado a Getúlio Vargas num golpe, né? A gente acaba conhecendo esse episódio como a Revolução de 1930, mas os fatos nos levam a crer que na verdade foi um verdadeiro golpe, mesmo uma tomada do poder. E assim acaba o período da Primeira República. Meus queridos, após 1930, Vargas assume o poder num governo que teria de ser provisório. No entanto, ele chega centralizando o poder em suas mãos, e para que ele espantasse qualquer, vamos dizer assim, intenção da oligarquia de voltar ao poder, ele nomeia interventores, que na verdade eram militares, para assumir o governo dos estados. Então, de certa forma, ele coloca em cada estado alguém de sua confiança para que ele não pudesse, né, sofrer nenhuma conspiração, nenhuma chance de retomada do grupo da oligarquia, dos grandes fazendeiros de terra ao poder. Com isso, além dessa situação, né, era esperado que Vargas elaborasse uma constituição para o país, uma nova constituição, uma lei para o país, e ele não faz, é algo que ele acaba, digamos assim, postergando, adiando propositalmente, foi ficando, um governo provisório que é onde ele ia ficando, né? Isso também fez com que eclodisse a Revolução de 1932, que era uma revolução que partiu dos paulistas insatisfeitos com essa situação, a questão dos interventores, a falta da Constituição, a não organização de uma eleição, tudo isso era esperado, né? A princípio Vargas estaria ali provisoriamente,
E, na verdade, depois da Revolução de 32, os paulistas acabaram perdendo, né, toda essa batalha para as tropas do governo, mas saíram aí com uma vitória porque Vargas acabou cedendo à pressão de elaborar, né, uma constituição. E aí nós vamos ter uma nova constituição para o país, que é a Constituição de 1934, a qual Getúlio Vargas, então, reabriu a Assembleia, né? Reabriu a Assembleia, liberou o voto feminino, criou o Ministério do Trabalho e decretou também que a sua eleição, né, a eleição para presidente, seriam eleições indiretas, ou seja, a população não ia votar no Vargas, né, quem ia votar era a Assembleia, e isso só dependia de algum acordo político que Vargas conseguiu, é eleito pela Assembleia e após 4 anos de um governo provisório, ele fica e permanece como presidente oficialmente agora. Então, o segundo governo Vargas começa em 34 e a gente chama esse governo de governo constitucional, porque ele ficou através da alteração da Constituição. A questão é, Vargas ficando com esse tanto de insatisfação, aumenta também a oposição sobre ele. Então, nós vamos ter partidos como a AIB, do Plínio Salgado, e a ALN, do Luiz Carlos Prestes, fazendo oposição ao governo do Vargas. Tanto que em 1935 eclode a intentona comunista, que foi uma tentativa de tomada do poder pelos comunistas, liderado justamente por Luiz Carlos Prestes. Infelizmente não deu certo. E Vargas, todo mundo foi preso e Vargas, depois disso, começa a ficar ainda mais rígido e autoritário com relação aos levantes que poderiam acontecer e que poderiam ameaçar o seu poder, a sua estada na presidência. Com tudo isso, Vargas então acaba se organizando. Vargas então acaba vindo a público, vamos mudar assim o nosso discurso, Vargas então vem a público e anuncia a descoberta de um plano que seria uma conspiração comunista de invasão ao Brasil, que é o Plano Cohen. Mais tarde, foi provado que o Plano Cohen era uma farsa, não existia esse documento, mas de certa forma esse documento ele colocou terror na população que achou que realmente, né, isso poderia acontecer. Nós estamos falando aí de 1937, né, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Então as pessoas tinham um medo, né, essa questão do comunismo, era uma ameaça, não era uma ameaça. Então, com base nesse terror que foi colocado, Getúlio Vargas acabou permanecendo, justificando então que ele iria salvar o Brasil dessa ameaça comunista. Tá bem? E aí ele instaura então um novo governo, que agora é uma ditadura, porque ele força a sua estada na presidência da República, né? Ele chama essa ditadura de Estado Novo, é o nome que ele dá, para não chamar de uma ditadura Vargas, né? Mas é o Estado Novo. Mas, de certa forma, ele entra mudando novamente a Constituição, agora é a Constituição de 1937, onde ele coloca plenos poderes, né, em suas mãos, ele fecha tudo, fecha prefeituras, governos, assembleias, congressos, né? Então, plenos poderes na mão do presidente. Ele bane os partidos políticos e começa a controlar os sindicatos, ou seja, o controle do país inteiro está nas mãos do Vargas. Se não bastasse isso, ele cria também o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai então censurar tudo e qualquer material que possa denegrir a imagem do governo ou que possa fazer frente ao governo, né? E também produz, né, além da censura, ele também produz uma propaganda positiva que exalta a imagem do Vargas diante dessa situação, como grande líder e salvador, né?
Com tudo isso, Vargas também, né, com o controle dos sindicatos, ele aproveitou para se aproximar mais do trabalhador, né, pregando também aquela questão do trabalhador bom, era trabalhador do sindicato, era trabalhador ordeiro, que o Estado Novo era do trabalhador, né, tinha todo esse discurso justamente para evitar que o trabalhador, né, que geralmente era o que reivindicava. A gente sabe que houveram várias greves e mobilizações, né, com o trabalhador ali à frente, porque ali entre trabalhadores tinham imigrantes, inclusive os imigrantes eles foram proibidos de participar dos sindicatos, porque os imigrantes, quando vieram da Europa, eles vieram com ideias anarquistas, comunistas, de reivindicação, e muito, né, ensinaram os nossos trabalhadores passando essa palavra, né. Então Vargas começou a controlar esse ambiente para evitar que dali saísse grandes tumultos, né, que pudessem virar uma grande revolução. E é claro que para se aproximar dos trabalhadores, o Vargas ele estabelece o salário mínimo, consolidou as leis trabalhistas, né, por exemplo, agora as férias são remuneradas, dá estabilidade para gestantes, acaba com essa questão da demissão sem a justa causa, né? Entre outras questões, e isso vai agradar o trabalhador, né? E vai fazer com que o trabalhador acabe, né, sendo cercado aí, né? Acaba sendo um pouquinho essa questão das reivindicações do lado do setor trabalhista acaba sendo um pouco abafada, né? Agora, o Vargas ele não contava com uma coisa, né? Que foi o grande desfecho aí, que é a questão do apoio aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Ao apoiar os Estados Unidos, o Vargas estava ajudando os americanos a acabarem com o regime fascista na Itália. Grande contradição, porque na verdade aqui no Brasil o Vargas ele estava exercendo um governo muito parecido com o modo fascista de ser. Começam as cobranças, a população começa a pedir a redemocratização do país. O que é isso? Trazer novamente, né, de volta a democracia. Vargas acaba cedendo essa pressão e ele começa essa transição para a redemocratização do país através da liberação da anistia. Então, ou seja, os presos políticos começam a retornar para o Brasil sem ter aquele medo de serem presos, né, mortos, condenados, etc. Outro passo foi justamente marcar as eleições de 1950 para presidente. A questão é que, as eleições de naquele ano de 45, não de 1950, estou indo lá para frente, as eleições de 45. A grande questão é que, ao mesmo tempo que o Vargas estava fazendo tudo isso e apoiando Dutra, né, que seria o candidato, ele não poderia mais ser presidente, então ele estava apoiando Dutra, que era da sua chapa. Tudo isso acontecendo, e um grupo crescia no Brasil, que era o grupo do Queremos Vargas, que é o queremismo. E os militares começaram a se organizar porque eles ficaram com medo, né, de que Vargas aproveitasse esse momento, e ainda mais esse grupo fazendo pressão também, querendo que Vargas ficasse. Eles, militares e sociedade civil, aí, né, liderados pelo Góes Monteiro, acabaram pressionando Vargas a renunciar, e ele renuncia em 1945. Chegam então as eleições de 46, ganha, né, de 45 ganha Dutra, em 46 ele assume, e o que a gente pode guardar aí do governo Dutra é o começo da democracia de volta ao Brasil. No entanto, o Dutra vai mexer um pouquinho lá na Constituição em 1946, ele coloca o pluripartidarismo, então a gente tem o retorno dos partidos políticos, né, que Vargas tinha tirado, manteve o voto feminino, né, e colocou 5 anos de mandato para presidente. No entanto, o Dutra chega no pós-Segunda Guerra Mundial, onde o mundo agora ele está dividido em capitalismo e socialismo. Então, nesse mundo, ou você vai ser capitalista ou você vai ser socialista, tem que escolher o seu lado. E o Dutra optou por apoiar os americanos. Dessa forma, apoiando os americanos, o Dutra começou a ter que
apresentar aí aos olhos dos Yankees, né, uma política anticomunismo. E aí ele põe o Partido Comunista, e apenas o Partido Comunista, na ilegalidade. Não podia ser comunista, não podia ter partido comunista no Brasil. Inclusive, alguns funcionários públicos aí foram demitidos, né, os funcionários que eram declaradamente comunistas foram demitidos, exonerados dos seus cargos na época por conta disso. Outra questão também foi a economia liberal, né? Por conta da influência dos Estados Unidos, o Brasil começou a pender aí para um processo econômico mais liberal. E para tirar o Brasil da crise, a proposta do Dutra, desculpe, foi o Plano SALT, que foi a tentativa de reorganizar os gastos nos setores da saúde, da alimentação, do transporte, da energia. Quando chegam as eleições, em 1950, um dos candidatos seria então Getúlio Vargas, novamente, que vem com uma política super populista, né, cativante, principalmente uma política que quer trazer benefícios para a população mais carente, né, não para a elite. Por conta dessas e outras, o governo Vargas, então, ele começa sendo um governo democrático, é bom deixar isso muito claro, né? Por incrível que pareça. Vargas vem com uma política de bem-estar, industrialização para o desenvolvimento do Brasil. Só que essa industrialização que o Vargas queria para o Brasil era investir nas empresas estatais, nas empresas nacionais, coisa que a oposição, né, como a UDN, o Carlos Lacerda, que fazia uma oposição ferrenha em cima do Vargas, não apoiava, né? A oposição acreditava, na verdade, que a gente tinha que abrir o Brasil para as multinacionais e começar a receber também essas empresas aqui. Contudo, Vargas, durante esse período, conseguiu abrir aí a Petrobras, a Eletrobras, mas tudo isso também coincidiu com o agravamento da crise financeira. Os Estados Unidos, que era um grande investidor anteriormente, para de investir durante o governo do Eisenhower, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Foi um projeto político desse presidente. E isso fez com que a crise econômica acabasse agravando, o aumento do custo de vida no Brasil, né, também ocorreu e acabou desagradando a classe mais baixa, né, que, queira ou não, elegeu, né, o trabalhador é que elegeu o Vargas no Brasil. E o grande desfecho disso tudo foi justamente a nomeação do João Goulart para ministro do Trabalho. A oposição entendeu que a aproximação do Getúlio com o João Goulart podia representar uma aproximação com o socialismo, com o comunismo. E as pessoas novamente já começaram a imaginar várias coisas e a temer essa aproximação. O Getúlio foi extremamente criticado por isso, né? Perdeu a confiança da população, perdeu a confiança aí de todo mundo, e na verdade a gota d'água veio depois com a proposta que eles tinham de aumento do salário mínimo em 100%. Os militares não aceitaram isso, né? Porque imagina 100%, né? Ninguém queria ver, na verdade, o trabalhador também ascender socialmente, era uma coisa irrisória, em plena crise também econômica, você dá um aumento de salário mínimo de 100%, então isso realmente não foi bem quisto, nem bem aceito. Os coronéis assinam um manifesto pedindo justamente que, se isso não fosse solucionado, se João Goulart não fosse tirado do poder, eles poderiam aplicar um golpe, que vai de fato acontecer mais tarde, né? Posteriormente, nós vamos chegar aí também. O Congresso tenta o impeachment do Vargas, ou seja, a pressão está aumentando cada vez mais. E em agosto de 54, para fechar com chave de ouro toda essa situação, aí, essa confusão, o Carlos Lacerda ele sofre um atentado em frente à casa dele, no qual o guarda-costas dele, que era o major da aeronáutica na época, acaba morto, né?
E o Carlos Lacerda vem a público colocar a culpa no governo do Vargas e no Vargas por ter mandado assassiná-lo, né? As investigações levaram aí na verdade, ao chefe, né, da guarda do Palácio Presidencial, né, como o grande mandante aí, não o Vargas diretamente, né, mas tinha sido a mando do seu do responsável pela guarda nacional, da guarda do palácio, né, do presidente, guarda do Palácio Presidencial, mas de certa forma isso tudo caiu sobre Vargas. Nós tivemos aí Carlos Lacerda com um verdadeiro massacre junto com a imprensa, né? Os militares que aumentam a pressão e também acabam pedindo, né, junto com o restante da oposição, esse impeachment, essa saída do Vargas. O Café Filho, que era o vice-presidente na época, ele abandona Vargas e fala que estava cortando relações com ele. E essa sucessão de fatos, na verdade, fez com que Vargas, no dia 24 de outubro, acabasse atentando contra a própria vida e desistisse disso tudo aí. Tá bem? Pessoal, esse foi o nosso resumo. Espero que vocês vejam novamente o vídeo, tirem suas dúvidas, qualquer coisa é só me procurar. Podem chamar no WhatsApp, no e-mail, façam suas perguntas todas, mas estudem e tenham isso em mente, porque nas próximas semanas nós entraremos no conteúdo do segundo bimestre. Bom estudo!